Jesus passava muito tempo com os doentes, ajudando-os, curando-os. Muitas vezes ele mesmo visitou os doentes e muitíssimos deles iam ao seu encontro. Jesus quis que os apóstolos fizessem o mesmo e por isso transmitiu a eles o poder de curar doentes. Esse poder sanador brota da oração e da proximidade afetuosa e concreta com os doentes. No Catecismo da Igreja Católica encontramos ensinamentos preciosos sobre essa obra de caridade. Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume as suas misérias. Ele não curou todos os doentes. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, ou seja, a vitória sobre o pecado e a morte através da sua Páscoa. Na cruz, Jesus tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. Jesus também deu esta ordem para os discípulos: curai os enfermos. Essa missão a igreja recebeu do Senhor e ela se esforça por cumpri-la, tanto pelo cuidado aos doentes, como pela oração de intercessão com que acompanha aqueles que estão doentes. O amor aos doentes empenha, em primeiro lugar, os familiares. Portanto, apoiar os familiares no cuidado dos seus doentes, rezar por eles, ajudá-los a não abandonar os pais, os parentes idosos, é estar próximo de Jesus. Muitas vezes, nas nossas próprias comunidades cristãs, pode haver descuido dos doentes nos hospitais ou nas casas. Quantos idosos foram abandonados nessas casas de repouso? É urgente uma inversão de tendência. Devemos investir mais tempo na visita aos doentes, criar mais ocasiões para rezar por eles. Além disso, a igreja acompanha os doentes com o sacramento da unção. Pela unção dos enfermos e pela oração dos padres, a igreja toda entrega aos doentes aos cuidados do Senhor glorioso e sofredor, para que os alivie e os salve. Este sacramento exorta os doentes a que livremente se associem à paixão e morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Assim, o doente não é somente suportado, ajudado, compadecido, mas permanece protagonista da evangelização. Ele pode desempenhar, pela sua união com Cristo sofredor, um apostolado precioso para a igreja e para o mundo. A principal graça do sacramento da unção dos enfermos é uma graça de reconforto, de paz, de coragem, para vencer as dificuldades próprias da enfermidade grave ou da fragilidade da velhice. O dom do Espírito renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, que são as tentações do desânimo e do medo da morte. O enfermo recebe da unção dos enfermos a força e o dom de se unir mais intimamente à paixão de Cristo. De certa forma, ele é consagrado para produzir fruto pela sua configuração à paixão redentora do Salvador. O sofrimento, assim, recebe um sentido novo, torna-se participação na obra salvadora de Jesus. Pela unção dos enfermos, os doentes se associam livremente à paixão e à morte de Cristo, contribuem para o bem do povo de Deus. A igreja, na comunhão dos santos, intercede pelo bem do enfermo, do doente, e este contribui para a santificação da igreja e para o bem de todos, pelos quais a igreja sofre e se oferece por Cristo a Deus Pai. O sacramento da unção dos enfermos completa a nossa conformação com a morte e com a ressurreição de Cristo, assim como o batismo começou a fazê-lo no início da nossa vida. A unção do batismo selou em nós
a nova vida, a unção da confirmação, nos fortificou para o combate desta vida. A última unção, a extrema unção, fortalece o fim da nossa vida terrestre, como que de um sólido baluarte para enfrentar as últimas lutas antes da entrada na casa do Pai. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e às vezes até ao desespero e à revolta contra Deus. Mas a doença também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Muitas vezes a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. O amor de predileção de Jesus pelos doentes nunca cessou ao longo dos séculos e continua a despertar a atenção toda especial dos cristãos para com os que sofrem no corpo e na alma. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços da Igreja para aliviar o sofrimento dos doentes. Dentre esses esforços da Igreja em aliviar o sofrimento dos enfermos, está também a fundação e a administração de tantos hospitais e estruturas sanitárias para o atendimento dos mais pobres. Na sua história bimilenar, a Igreja sempre se prodigalizou em cuidar dos doentes, construindo e também mantendo hospitais. Não se trata de responsabilidade social, que é uma coisa boa, mas não se trata só disto. Não se trata de estratégia ou de marketing religioso. Trata-se da exteriorização concreta da fé cristã, da continuação histórica da ação sanadora de Jesus Cristo. É por isso também que a nossa arquidiocese, a Arquidiocese de Sorocaba, decidiu assumir de novo a administração da Santa Casa de Misericórdia. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus misericordioso, de Jesus Cristo, cuidador dos doentes, a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.